Pessoal, nós vamos falar hoje sobre a composição de uma estrutura. Nós vamos falar aqui, a princípio, de galpões, para vocês entenderem do que é composto, o que vocês têm que construir, e com essa ideia geral vocês conseguem, obviamente, modelar qualquer tipo de estrutura, aí depois só ajustando a parte mesmo de cálculo, de análise, de interpretação mesmo. Olha lá, o que é composto? Da estrutura principal, da cobertura, terços e trelhos, do fechamento lateral, que geralmente a gente faz para um acabamento estético, para inibir, às vezes, a ação do vento, chuva, e contraventamentos, que vai ser para segurar a onda, para dar uma enrijecida. Em vez da gente enrijecer o perfil, nós vamos colocar contraventamentos para pegar uma carga que está lá em cima do galpão e jogar para a fundação. Isso é uma jogada estratégica, brincando com a física. Vamos lá, a estrutura principal ela é formada pelos pórticos. Então tá vendo isso aqui, ó? 1 pórtico, 2 pórticos, 3 pórticos, 4 pórticos, 5 pórticos, 6 pórticos. A maioria dos softwares que você for utilizar, você pode simplesmente modelar o primeiro pórtico, dar um Ctrl+C e vai copiando e colando os outros pórticos tudo. Então, rapidamente, você faz uma estrutura. Você modela o primeiro modelo e vai replicando os outros. Depois você vai fazendo a conexão entre um e outro. Tá bom? Essa estrutura principal, ela pode ser um pórtico simples, igual isso aqui. Tá bom? Quando um único pórtico é capaz de vencer o único vão, podemos considerá-lo como simples, ou seja, um vão só venceu tudo que eu precisava. Exemplo, quando a gente fala que eu preciso de 40 metros, deu para fazer um pórtico só? Uma estrutura de pórtico simples. Por que eu preciso saber esse nome? De uma forma geral, não te ajuda muito na parte de projeto mesmo, não é só para você entender o nome das coisas e saber o que você está fazendo. Então é um pórtico simples. Para questão de orçamento, isso é um pórtico simples. Mas existem os pórticos múltiplos, é quando você não consegue. O galpão tem que seguir essa orientação e você não consegue vencer, então você tem que fazer múltiplos. É como se fosse um galpão colado no outro e você vai fazendo as extensões. Olha lá, isso ocorre quando o vão ultrapassa aproximadamente 30 metros. É uma regra que deve ser seguida? Não, é só para vocês terem uma noção. Passou de 30 metros, às vezes pode se tornar um pouco complicado. Aqui, ó, pórticos com vão equidistante. Aqui a gente tem um exemplo. Ó. Pórticos principais, um pórtico simples, com os anexos. Às vezes aqui dentro você tem a planta industrial principal, com maquinário e tudo mais. Aqui tem algumas áreas que às vezes está fazendo um trabalho auxiliar daquele processo principal. Então você pode fazer esses anexos laterais. Pórticos estaiados, pórticos múltiplos, duas águas. Então você tem aqui o pórtico com mais pilares no decorrer desse vão aqui. É como se você colocasse um pilar aqui, um aqui, um aqui. Temos também os sheds, o pórtico múltiplo com uma água. Então você vai fazendo ele aqui, colocando tudo com uma caída aqui. Você pode fazer aqui também a saída de ar para fazer uma troca térmica dentro desse ambiente. A gente já aproveita essa inclinação aqui para poder fazer um projeto como esse daqui, tá vendo? A gente pode fazer uma saída de ar quente aqui. Nós temos outros também. Você faz uma estrutura no topo, um clarabóia. Nem galpão não é muito isso, No galpão geralmente a gente coloca lanterninha, O que é um lanterninha? Você vai fazer uma saída lá para o ar sair para um lado e para o outro. Então você vai poder dimensionar aqui qual que é essa troca térmica. E a altura do galpão vai ser fundamental para melhorar essa troca térmica. Muitas das vezes os projetistas esquecem de conscientizar o cliente, que às vezes o cliente ele é leigo. Então ele fala, eu preciso de um projeto, e ele não se atenta aos detalhes de ventilação, e quando o projetista às vezes não se atenta a esses detalhes, vai lá, faz o projeto, entrega para ele, com pouco ele tem esse problema de conforto térmico. Então vocês têm que sempre, está recebendo uma proposta, espera aí, você não vai colocar um
sistema de ventilação, o sistema de ventilação vai ser forçado, a gente vai comentar sobre isso posteriormente, mas quando você estiver recebendo um projeto, pense no como todo. Pense em alguma coisa que, por exemplo, será que o cliente sabe que ele vai ter esse problema se ele não fizer isso? Tudo isso deve ser levado em consideração. O que eu quero mostrar aqui para vocês aqui são os tipos, que às vezes você pode ver para que serve. São maneiras de fazer ventilação dentro das estruturas. Então você tem aqui o ATS, clarabóia, sheds, o lanterninho, tudo com o mesmo objetivo, fazer uma escape, uma saída para que a massa de ar quente saia do ambiente. Aqui, continuando aqui, dentro da estrutura principal, a cobertura, a gente pode ter lá as terças, né? E aí, essas terças, recomenda-se o uso do perfil U laminado ou chapa dobrada. Quando o U é dobrado, você tem o U faz uma espécie de isso aqui, deixa eu pegar um exemplo aqui, como se ele fosse isso daqui e tivesse uma dobrinha aqui, tá bom? Então, aqui a gente vai recomendar para as terças, geralmente, pessoal, é perfil U. E esse perfil U, geralmente, ele é virado para baixo, para não ter acúmulo de poeira, para não ter acúmulo de água. Ele está inclinado, ele é assimétrico, então ele já tem um desequilíbrio natural. Então, se você colocar ele aqui, ele tende a tombar o tempo todo, e é por isso que a gente vai pegar na cumieira, que é aquele topo do galpão, e a gente vai fazer um artifício muito simples e lógico, que vocês conseguem entender claramente. Para evitar dele tombar, a gente vai pegar aqui e vai ligar uma corrente, um tirante, desse ponto até esse ponto. Pega essa outra terça, liga no próximo. Pega essa outra, liga no próximo. Fazendo uma transmissão de esforços lá para o topo da cumieira. Basicamente está falando o seguinte: vamos dar as mãos aqui para ninguém tombar. E aí você consegue, obviamente, diminuir o comprimento destravado dessas terças, que vocês vão ver o que é isso. É o comprimento livre, que não há nada impedindo para que ele torça. Se a gente coloca essas tirantes fazendo a conexão entre uma terça e a outra, a gente vai diminuir esse comprimento de flambagem, que é uma coisa também que vocês vão ver adiante, tá bom? No caso de corrente ou barras redondas, geralmente a gente usa aqui para poder fazer a conexão entre uma terça e outra, barras de meia polegada. Fechamento lateral, trouxe alguns exemplos aqui, tá bom? Fechamento total, aqui você tem uma meia parede, também com fechamento lateral, só que aqui os pilares são de concretos, tá bom? Aqui tem um fechamento lateral, mas o fechamento lateral aqui não é com telha. Meia parede, depois você tem aqui uma estrutura leve, né, com os vidros fazendo o fechamento lateral. Aqui, fazendo mais ou menos o que foi feito aqui, você tem meia parede, os pilares estão por dentro aqui da estrutura e os fechamentos passando lá por fora. Então, existe várias maneiras de fazer isso daí. Quando você está modelando, você tem que olhar para o que o cliente precisa, pelo espaço, qual é a lógica das coisas, e ver o que melhor encaixa naquela situação. Tá bom? Não precisa de ficar engessado. Eu tenho que fazer sempre assim? Eu tenho que fazer sempre assim? Não. Aqui já é uma parede um pouco mais alta, e com o fechamento lateral ali. Outra coisa também que eu vou comentar para vocês, deixa eu ver aqui, tem mais fechamento lateral, eu vou comentar. Vai ter casos, às vezes, a gente vai ver que vai colocar, em alguns casos aqui, o contravetamento. Vai ter casos que vocês não vão ter condições técnicas de colocar o contraventamento. Eu vou deixar de fazer estrutura por causa disso? Não. O contravetamento é para a gente otimizar a estrutura e aumentar a rigidez dela, ao evitar um deslocamento, para que a gente tenha um acúmulo, né, um aumento da concentração de momentos torçores em cima dos pilares. Se, por exemplo, um caso desse daqui, o cliente quer colocar um pilar, quer fazer um fechamento de parede, não tem como colocar o contravetamento aqui. Paciência, você vai fazer o que o cliente precisa, tá bom? Aqui é um exemplo
daquele tipo de estrutura que a gente viu que é múltiplos, como se fosse múltiplos galpões, ó. Sobe, desce. Fechamento lateral, ó. Beleza? Pilar treliçado, ó, treliçado. Terça, ó, tem um tirante ali em cima. Uma parede de alvenaria. A parede de alvenaria, ela não tem função estrutural, ela não é feita para suportar carga. Beleza? Não é uma parede estrutural. Aqui também, ó, outro tipo de estrutura, fechamentos nas laterais, toda é alvenaria. Falando do fechamento lateral, quando eu estiver trabalhando com números, eu vou mostrar isso para vocês. A gente vai ver a orientação que a gente tende a colocar esses perfis de fechamento lateral. A gente tem que pensar o seguinte: no fechamento lateral, a gente vai ter o vento empurrando aqui da direita para a esquerda e a gente precisa de uma maior inércia possível nessa orientação. Se a gente colocar o perfil virado, no caso aqui do perfil C, vocês vão ver que nessa orientação aqui, ó, quando você tem uma força nessa direção, ele tem menos resistência do que fazendo uma força nessa direção. Então, posso colocar o perfil virado? Pode, você pode fazer o que você quiser, mas você tem que entender que se você fizer algumas coisas da melhor maneira possível, da maneira mais inteligente possível, você traz eficiência. Então aqui no fechamento lateral, quando se faz um fechamento lateral, faz-se necessário o uso de longarinas para apoiar as telhas. Então nada mais do que eu vou pegar aqui no meu pilar, vou conectar um perfil de um lado no outro, nessa orientação geralmente, para que eu possa também ter como fixar as telhas. Ó, que a gente chama aqui geralmente de longarina, né? Nas laterais é longarina, lá em cima é terça. É a mesma coisa, mas os nomes são diferentes. Terça, longarina, longarina, longarina.